Boa noite a todos. Primeiramente, como sempre, agradecendo ao meu anjo guardião que aqui me trouxe protegida e amparada. E a espiritualidade superior da casa que me recebe de braços abertos, facilitando assim a minha tentativa de progresso espiritual. Lamento muito estar aqui na condição que estou, substituindo uma pessoa que não está, ou melhor, que está enferma, né? Mas é assim mesmo. Por isso é que a gente sabe que a gente é espírita 30 horas, né? 24 dentro e fora de casa e 6 horas na hora do sono. Então, é rápida a conta. Mês de dezembro. Quem não espera que eu fale sobre Natal? Levanta o braço. Que bom. Eu fico feliz com isso. Vou trazer para vocês, para que a gente possa fazer uma reflexão de um estudo que eu já fiz, engraçado, em 2008. 6 anos atrás. Parece que foi hoje de tarde que eu fiz. Que é tudo a mesma coisa, né? A gente ainda está um tanto recalcitrante, mas vamos chegar lá. Então, eu tinha dado um título diferente, mas hoje eu coloquei assim: Jesus Cristo ou Papai Noel? Nós estamos em dezembro. O que será? Né? Por quem será o mês de dezembro? Vamos ver aqui. Que não se coloque Jesus em duelo com Papai Noel. Não é versus, Jesus versus Papai Noel. Não há duelo, né? Até porque seria uma ousadia muito grande, e nós ainda não a temos, nem para nós, comparar Jesus. Realmente é incomparável. É uma disputa que nunca será desejada, e muito menos consentida. Até porque, se a gente tiver esse pensamento, a espiritualidade é tão boa que varre da nossa ideia. E aí a gente volta a ficar com os bons pensamentos que tinha antes de estar pensando nessa comparação. Nem por Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, feito homem, por absoluta decisão do ser humano, e muito menos por Maria, sua mãe. Claro que a gente não tem essa comparação. Não nos é permitido comparar. Nem Papai Noel, o bom velhinho, de risada terna e expressão de carinho, né? E é tudo que a gente conhece. Papai Noel é isso mesmo, é ternura, é carinho, é cara de vô. Não é de avô, não, é de vô. Né? Ele tem cara disso mesmo. A gente vê os da rua, que representam o chamado Papai Noel. Eu tenho que ter muito cuidado, porque tem gente pequena na plateia. E ela, como você falou do Papai Noel, né? Assim, o olho brilhou, né? O olho brilhou, né? Então, olha só como é que a peça é preparada para a gente, né? Presta atenção, olha em torno de. E aí eu vi ali no cantinho, assim, eu daqui só vejo nariz e olhos. E é o suficiente. É o suficiente. Então, Papai Noel, que foi Santa Claus, um bispo nórdico, perdido nas latitudes glaciais, que agradava as crianças com presente. Que agradava as crianças com presente. Todos nós conhecemos essa história, né? De uma criatura que tinha uma condição financeira muito boa
E de repente, não mais que de repente, escutou a mensagem de fazer o bem sem ver a quem e o melhor que ele pudesse fazer. E fez. Assim como nós, às vezes, porque hoje a gente já às vezes escuta as mensagens, às vezes a gente até traduz, normalmente para o próximo. Ah, se fulano tivesse aqui para escutar isso. Não é assim? Ainda é, de quando em vez ainda é assim. Mas não tem importância que o fulano não esteja, você está. E você escuta e leva para ele. Então você escuta 2 vezes. Né? Agora vocês imaginam a gente que vem para cá, quantas vezes a gente escuta? Né? Porque fala em casa, na hora de olha para o computador, não é isso, aí vai, faz de novo. E até também que a boca mais próxima dos meus 2 ouvidos é a minha. Então eu é que escuto melhor e primeiro. Sempre foi assim. Então ele traz, Papai Noel trazia presente para as crianças, eu estou falando daquela época, enternecendo-as no frio inverno com a lembrança do presépio. Olha a intenção dele. Não era uma intenção pura e simples de presente. Era uma intenção de aconchego. E é tão bom um aconchego quando a gente não está muito bem. E eles normalmente não estavam. Porque eram pessoas, como hoje a gente diz, que estão temporariamente vivendo na rua. E lá também era assim, com uma diferença muito grande, que o frio de lá é grau negativo. Não era só um papelãozinho que aquecia, não. Bota papelão nisso. E aí ele trazia essa mensagem do presépio e o nascimento de um menino. Ele contava essa história, que havia nascido um menino. Olha que coisa bonita. Não é? Aquele jovem senhor, porque todos nós somos jovens, né? Só o corpo é que está meio amassado. Mas todos nós somos jovens. Eu, por exemplo, tenho mais ou menos 600 e poucos meses de idade. Olha que coisa boa. Né? Então, era como ele é. Então, o nascimento de um menino que estava sendo esperado como o sol do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Para aquecer, para brilhar, para clarear os caminhos. E Jesus está fazendo coisa diferente disso até hoje? Comigo não está. Está fazendo exatamente isso. É que muitas das vezes eu rejeito abrir a janela. E aí o sol não entra. Por isso que eu estou de volta. Mais uma vez. E aí a gente vai ver que esse sol do mundo era como um astro-sol, o sol mesmo, né? Ressurgindo em esperanças. Quem não confiava no Messias? Quem não esperou o Messias? Nós provavelmente estávamos lá. Provavelmente com quase certeza. E com certeza absoluta estávamos felizes esperando esse Messias chegar. Porque ele não ia ser feito Salvador. Ele já nascia Salvador. É muito diferente. E assim é o Natal. Né? E Natal, o que significa Natal? Dia do nascimento. O meu Natal é um, e de cada um de vocês é outro. Pode ser até que tenha alguém que tenha o mesmo Natal que eu. Mas Natal é dia do nascimento.
Essa palavra significa isso. É uma festa de culto à natureza para a renovação do sol. E esse sol com S maiúsculo. Porque o Papai Noel não disse que era a luz do sol? E era o sol do mundo? Então é esse sol. Que a festa de Natal cultua esse sol, esse brilho, essa claridade, esse calor do qual Jesus nos envolve. E dos elementos da terra para reproduzir a vida. Precisamos de elementos da terra para reproduzir a vida. E somos elementos na terra, terra mesmo com T minúsculo, para reproduzir a vida. Porque esse corpíciozinho aqui vai ser alimento de alguns insetos, de alguns bichinhos, vamos dizer assim, daqui a algum tempo. E aí ficando cada vez mais provado, né, que na natureza nada se cria, tudo se transforma. E se na natureza nada se cria, tudo se transforma, isso vem corroborar com o quê? Rapidinho, entre um parêntese e outro. Com uma coisa chamada, que a gente já conhece de montão, que é a reencarnação. A bênção divina de voltarmos até aqui. E festejarmos mais um Natal. Nosso e de Jesus. Esse Natal como festa da vida, né? Que culto da natureza, é uma festa de comemoração terna, de amor, né? Ou não tanto de amor, mas de afeição, de afetos. Em louvor à vida que prossegue imortalmente, porque reproduzida em sementes e novos frutos. Reproduzida em sementes e novos frutos. Então, é a geração de novos nós. Que o espírito é o mesmo. Vai voltar. Mas a gente vai voltar em outro corpo. Porque esse não vai precisar ser alimento. Então, a gente não pode voltar com esse. E ninguém iria gostar. Garanto que vocês, igual a mim, também não iriam gostar dos 600 e poucos meses e voltar com ele. Não é? Então, a gente vê como a natureza é perfeita. Nisso também. Festejo de imortalidade do homem. Olha a reencarnação que a gente falou ainda agora. Se existe reencarnação, é porque aquele fator principal da reencarnação não acaba. Por isso ela é reencarnação, é retorno do espírito ao corpo de carne. E esse festejo dessa imortalidade do homem vem de que forma? Na sequência de sua descendência, dos filhos, né? Essa renovação, do seu alongamento em sucessão, dos netos, e da perpetuidade. É o espírito que não morre nunca. Então, olha que coisa bonita que é essa vida, que a gente festeja como dia do nascimento. Que a pequenininha, hoje, vai passar por tudo isso. E quanto vão ficar felizes, contentes e satisfeitos os componentes da família dela. Daí o Natal como festa da vida. Que vida é essa? Já dissemos, nascimento. Da tolerância. Veja bem, não foi usada a palavra como virtude, paciência.
acha que tem paciência? Que silêncio, não? Que silêncio, até eu. Só não fico mais porque não posso, né? Mas por quê? Porque a nós nos coube, nesta fase que estamos, ter apenas tolerância. Porque todo mundo sabe a diferença, não sabe, entre paciência e tolerância? Paciência é o que Deus tem com a gente, é infinita, não tem começo, não tem meio, não tem fim. E tolerância, tem uma hora que você diz, perdi a paciência. Não perdeu, não. Você não tem como é que perdeu. Vai de tolerância mesmo, que no momento é o que a gente pode receber e oferecer. E tá bom demais. Que a gente já nem isso teve, nem conhecia. Então, a fase da amizade. Nós estamos, no Natal, celebrando também a amizade. Por que será que a gente não falou amor? Porque a gente também não conhece amor. Amor é um sentimento, vamos dizer assim, incondicional. Que é o amor que Deus tem por nós, que Jesus tem por nós. A gente erra, e eles estão lá dizendo assim, mas vai acertar. Ele vai acertar, ela vai acertar. Eles têm uma coisa que a gente também ainda não tem. Eles têm fé em nós. Porque Deus sabe quem somos. Nos criou. Jesus é nosso irmão maior, é nosso condutor no nosso planeta, inclusive, também sabe quem somos nós. Fora aqueles outros que nos rodeiam, que estão nos rodeando, que nos conhecem. Então não tem como fugir. E aí, essa tolerância vem também o quê? A festa da aceitação do outro. Isso é que é difícil também, né? Aceitação do outro. O que será a aceitação do outro? Aí eu fui ver no dicionário. Sabe o que é aceitação? Olha só. Consentir em receber. A gente lembra logo de casamento, não é? Aceita, aquele negócio todo. Né? Que muita gente que pertenceu à religião católica casou na igreja, e há quem não pertence à religião católica e casou na igreja também. Aí tem, aceito. Olha aqui, a aceitação do outro é também ter consentimento, consentir em receber e ter como verdadeiro. Consentir é ter como verdadeiro. Você consente que eu faça isso, assim, assim, assim? Você diz sim, porque aquilo que esse assim, 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 para você é verdadeiro o que eu estou falando. E se não for, o problema vai ser meu, não seu. Você confiou em mim? Então, a aceitação do outro em suas diferenças, medos, angústias. Isso é recíproco. Não é a festa do Natal que a gente está celebrando? Então, a gente tem que se despir. A gente tem que se ver por dentro. É como eu digo, nessa hora o pleonasmo é aceito. A gente entra dentro da gente. E aí, ó, separa e vê o que sobra. Com coerência, claro. Não é também dizer, não sobrou nada. Tem que sobrar alguma coisa. Joana de Ângeles diz que quando você tem uma semana
frequentando casa espírita, você já é espírita. Né? Então a gente faz conta, se a gente é ou não. E uma das coisas mais complicadas que é aceitar aquilo que não nos agrada. Não vou nominar coisa alguma, cada um pensa em alguma coisa que não agrada a si próprio e que a gente precisa de aceitar. Porque senão a gente não convive. A gente vai sobreviver, não vai nem viver. Só vai sobreviver. Né? É aquele vizinho que você torce para não encontrar dentro do elevador. Só isso que eu vou falar, mais nada. Tem outras milhares de coisas. Né? Mas saber também que até aí está a necessidade de conviver. Então tem que conviver também, né? Tem, é preciso. Ninguém vive isolado. E quem vive isolado não está vivendo, está sobrevivendo. Aí eu fui lá ver o que eu gosto muito de palavra, sabe? Então, quando eu vejo assim, determinadas palavras, eu quero saber melhor o significado delas. Aí, conviver lá no dicionário diz assim: viver em comum com outrem em intimidade. Em intimidade. Sabe o que nos falta nesse sentido de convivência? Que a gente ainda não conseguiu conviver assim com Deus. A gente precisa ter mais intimidade com Deus. Lembrar mais que Ele é Pai. E se eu não tiver intimidade com meu Pai, vou ter com quem? Se a gente muitas das vezes desconfia de si próprio, será que eu sou capaz de guardar um segredo? A gente desconfia de si próprio. Então, se eu não tenho intimidade com meu Pai, continua sendo difícil o meu caminho. E ele diz mais ainda, ó. Olha só isso. Isso aqui não é comigo, não. Isso aqui é o dicionário do Holanda. É ele que fala essas coisas. Eu estou só repetindo. Habituar-se a um mal de qualquer natureza e ou aceitar-lhe, o mal, né? A ocorrência. Ah, então isso aconteceu comigo. Hoje eu já sei que eu pergunto, não é por que aconteceu comigo, e sim para que aconteceu comigo. Para eu observar o quê? Para eu ficar mais atenta a quê? E a gente tem aí, não vamos repetir, que o noticiário está cheio e farto da gente conviver com uma série de coisas. Porque entra pela casa da gente, até existe um pouquinho de intimidade entre aquele aparelhinho e nós. E aí, continuando. Para tudo isso, a gente quer dizer o quê? E, sobretudo, e também, que é sempre possível ser feliz. Como você está dizendo ser feliz se eu tenho que conviver com essas coisas todas, que eu tenho que passar por uma série de coisas? Não, ninguém tem que passar por nada. Todos nós estamos passando por alguma coisa que ou necessitamos ou pedimos para passar ou aceitamos em passar. Qual é o pai que daria uma pedra a um filho que pede um pedaço de pão? Aqui nesse auditório não tem ninguém. Nem reencarnado, nem desencarnado. Obviamente que não faria isso. Então, o que se vê dessa vida feliz? Ser feliz até
até por tudo isso. Ser feliz porque eu fiz um jogo na loteria e só faltou uma dezena para eu ganhar sozinho. Aí a gente se pergunta, tenho certeza que vocês fazem essa pergunta: será que eu saberia administrar tudo isso sem me modificar para pior? Porque modificar para melhor é meu dever, para comigo mesmo. Será? É bom a gente pensar, principalmente quem faz loteria. Né? A gente geralmente não faz mais, né? Porque a gente já tem até medo que vai que, né? E a gente não sabe o que vai fazer daquilo. Vai complicar mais ainda, porque a pior prova que a gente pode passar é a da riqueza. Aí vocês vão dizer assim: pô, mas ela falou que era Natal. E é. É Natal todo dia. Todo dia é Natal. Tem sempre alguém nascendo. Então, todo dia é Natal, não é dia de nascimento? Todo dia é Natal. É que este mês nós temos um grande, imenso e maravilhoso aniversariante, que não podemos esquecer, porque senão a gente faz parte daquela história que, como disse a moça que trabalhava na casa da dona da casa, disse assim: eu não gosto de Natal, não. Eu passo o dia inteiro na cozinha, faço um monte de comida, boto a mesa, depois ninguém come porque está com dieta. E aí, para não jogar fora, vai tudo para o freezer. A gente não precisa de grandes comemorações materiais. Porque o aniversariante já não come mesmo aquilo, está na mesa, e a festa deve ser para ele, não é? Não é só para mim. Eu sou convidada para aquela festa, que vai ser na minha casa, na sua, na sua, na sua, na sua. Então, é preciso que a gente se lembre do aniversariante. Jesus eterno é amoroso desde o presépio, amparando os pecadores, aqueles derrotados pelo vício do prazer e de conceder em remissão do próprio ser, ou seja, por misericórdia, por indulgência, por amor. Então, ele não se tornou nada do que ele hoje é. Ele melhorou. Porque na medida em que a gente progride, ele também progride. O nosso desejo não é ser igual a ele, como ele é hoje, mas ele não vai parar de progredir, a gente sabe disso. Então, o dia que eu chegar a ser o que ele é hoje, ele será N vezes mais do que eu. Para quê? Para que eu possa me esforçar e ser melhor N vezes mais. Quem é o exemplo perfeito que Deus permitiu que viesse à Terra? 625 livros dos Espíritos. É uma palavrinha só. Jesus. Os Espíritos não se deram nem o trabalho de explicar para a gente, porque eles, bom, para Kardec já sabe, né? Estava na questão 625, tinha que saber alguma coisa. Era um pouco mais da metade das questões que foram feitas e chegadas ao Livro dos Espíritos. Então, Kardec já sabia de alguma coisinha. E sabia de muita coisa. Talvez ele não soubesse o quanto ele sabia.
que ele estava preparado para vir e fazer o que ele fez. Então, aqueles que se coisificam, quando a gente falou em pecadores, em derrotados pelo vício do prazer e de conceder, são aqueles que se coisificam. Sabe com quem está falando? A gente não conhece? Já não ouviu essa frase? Né? Aqueles que se vendem. Lá no dicionário diz que são os venais. Aqueles que se alugam. Aqueles que se concedem em parca remuneração. Então, são esses os pecadores. Mas Jesus disse que ele veio ao nosso planeta, não foi para os sãos. Quem está são não precisa de médico. Ele veio para nós. Pelo menos para mim. Ele veio. E a receita é grande. Pode ter certeza disso. Ou também aqueles de pouca coragem, que não resistem e cedem, sem ousar maior cansaço. Eu acho que vai chover hoje. Tem tanta gente lá no centro que não vão sentir nem a minha falta, não vão nem ver que eu não apareci. Mas quem vocês acham que é a pessoa mais importante que existe no universo para Deus? Quem é? Quem vocês acham que seja? Eu. Você vai dizer eu. Você vai dizer eu. Sou eu. Qual é a pessoa mais importante para o pai? Não é o filho? Não é o filho do vizinho. Ele é importante também, mas não é mais importante. É o seu filho. Então, é aí que a gente tem que se segurar e é aí que a gente tem que fazer uma reflexão. E aí, a gente passar como Paulo, para Jesus, naquele momento crucial. Que queres que eu faça? E a gente fala com Jesus e fala com Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Duvido que a gente não escute a resposta. Pode não querer entender, mas escuta. E agora, que dizer de Papai Noel? O bom velhinho lapão, nascido lá na Lapônia, né? Que tudo fez por ser um servidor de Cristo, um cristão. Nós estamos falando no Papai Noel enquanto o bispo Klaus, certo? Que era cristão e se dedicou à vida cristã. E o que dizer das bocas saciadas no Natal cristão? Nós conhecemos vários grupos, inclusive, que vão às ruas levar alimento para aquele que só conhece, por exemplo, um bolinho de bacalhau quando ele escuta falar o nome. Talvez nunca tenha provado. Ou se provou, se lambuzou tanto que agora não sabe mais o que é. Que a gente às vezes prova e se lambuza, né? Aí pensa que vai ficar a vida inteira comendo bolinho de bacalhau e não vai. Que não soube congelar direito o bolinho e aí perdeu. Aí a gente diz assim, mas é um Natal de consumo.
E tem, né? Tem o que tem de gente na rua, todo mundo saiu de casa depois do dia 10. E depois do dia 20 ainda tem mais gente fora de casa, dando encontrão um no outro, pega qualquer coisa. É consumo? É. É necessário? Não. Lá em casa, por exemplo, um parênteses, não estou querendo, eu não sou exemplo de nada, certo? Na melhor grandiosa hipótese, eu posso ser um pontinho de referência. Lá em casa a gente festeja o Ano Novo. Aí no Ano Novo a gente compra uma lembrancinha para alguém, porque é um novo ano que vem. E tudo leva a crer que a gente vai passar de um ano para o outro. Mas no Natal, a gente comemora como aniversário de Jesus. Na minha casa tem bolo, tem parabéns. É isso, mas não tem mais do que isso. Porque não há necessidade. Então, o meu presente, por exemplo, para Jesus, todo ano, é o mesmo, não é o par de meia, que nem faz o anúncio da televisão, não. É o culto cristão do Evangelho. Eu me permito sentar à mesa e fazer o culto cristão do Evangelho no lar. Eu me permito, não, eles me permitem. Que eu ainda não me permito muita coisa. Mas, de qualquer forma, a gente vê também que é um Natal de cores e luzes. Todo mundo já viu a árvore da lagoa? Dizem que está bonita, eu não fui ver. Mas é uma coisa bonita. A gente vê as vitrines iluminadas. Isso é sinal de quê? De alegria. Porque quando você não está alegre, você não faz nada disso. Você quer dormir o dia inteiro para aquele dia acabar. Mal sabendo que se você não resolver direitinho, certinho, aquilo que está te preocupando, você vai acordar com aquela preocupação no dia seguinte. Às vezes com o início da solução. Mas se não resolveu, vai acordar com ela. E aí a gente vê outra coisa. Empregos e serviços. Quanta gente arruma emprego nessa época de Natal e depois continua empregado. Também é um nascimento para essa pessoa. O fato dela, de repente, não depender mais de outra pessoa ou de uma situação. É difícil a gente parar para pensar no peso do certo ou errado quando a gente ainda não conhece o que é certo e o que é errado. Mas tem esse lado também, né? O que é certo, o que é bom e o que não é muito bom. Que a gente veja um Natal sem palavras cruéis, como a gente já escutou em vários lugares, sem julgamentos e sem castigos. Do não esvaziado Papai Noel, a gente vai dizer que todos temos um Papai Noel em apreciação por idade. Cada um de nós tem um Papai Noel dentro de si. Há um tempo de acreditar e outro de não crer. Na vida do bom velhinho. Depois há um tempo de ser Papai Noel. É uma delícia, né? Ser Papai Noel. Poder fazer alguma coisa por alguém. Está rindo lá. Poder fazer alguma coisa por alguém, pelo menos naquele dia. Então, ser Papai Noel. Depois vem um tempo em que nos parecemos com Papai Noel. Aí mora um perigo.
que a gente precisa de observar. Que nós não somos velhinhos tão bonzinhos. Mas não somos mesmo. Ainda. Né? Mas estamos caminhando. É preciso que a gente se diga a si próprio: nasceu-nos um menino. Ele nasceu para nós. Ele é nosso. E é preciso que se reconheça isso. É a vida se renovando em risos e esperanças. O que a gente tem olhando para uma criança? Riso e esperança. Ontem eu vi na televisão um casal que não tinha filho, de repente tiveram 4. De uma vez só. Só não reclama mais. Está tudo aí para você, porque estão precisando voltar. E a gente está observando muito isso. Muitos gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Aí todo mundo diz assim: que coisa interessante, né? Fulano, na família dele não tem ninguém, mas não precisa, ué. O que precisa é ele, para botar os 4 aqui, de volta. Daí, Papai Noel, por extensão e convite, em afago de ternura, ser um sorriso de boa vontade, que a gente chama de ho, ho, ho. Né? É aquele sorriso dele, de boa vontade, de trazer, de afagar, de botar no colo crianças de todas as idades e de todos os tamanhos, pesos e alturas. Que não se coloque Jesus em duelo com o Papai Noel. Nunca, jamais. Se faça alguma coisa parecida com essa. Mas que a gente veja Jesus como o Deus conosco. Não é Deus, não, é o Deus conosco. Que seja tudo para nós. Papai Noel é apenas uma figura humana, entoando bem-vindos de glórias em hosanas nas alturas. Ele é apenas a nossa limitada e imperfeita resposta enquanto humanidade de boa vontade. É o bonzinho. Né? Quando Jesus foi chamado de bom, ele disse: eu não, bom é o Pai. E nenhum de nós quer ser bonzinho. Nós estamos crescendo para sermos justos. Bonzinhos não nos interessa mais. Nessa altura da nossa classificação, como espíritos ainda decadentes, mas a gente não quer mais ser bonzinho, a gente quer ser justo. Que neste Natal, Deus me dê, e a vocês também, esta sensibilidade de não querer nada, de não desejar nada, de receber o que vier. Porque receber Jesus dentro do nosso coração é o maior presente que a gente possa ter. É uma honra. Não é nem merecimento, é uma honra. Porque a gente ainda não tem esse merecimento. Mas ele vem. E não vem só no dia 24 para 25. Neste exato momento, ele está com cada um de nós que o queira receber dentro do seu coração e ali guardá-lo como se uma manjedoura fosse. Que o amor do bom velhinho também seja pleno na humanidade para a satisfação própria e egoística de cada um de nós. Mas, principalmente, lembrando que o Natal é a ocasião mais propícia para, como propôs Jesus a Nicodemos, nascer de novo.
Um Natal feliz para todos vocês, para a família, com um ano cheio de muita paz, alegria, harmonia, serenidade, confiança e força de vontade. Fiquem com Deus.